Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e terapeuta e aqui ensino pessoas com mais de 40 anos como saírem do vazio emocional e terem uma vida plena e feliz. E isso é fundamental para a nossa vida, né? Esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça, tá bom? Bem-vinda, Cida Santana, que bom que você está aqui. E o nosso assunto hoje é como lidar com a inquietação da mente. Isso foi uma pergunta que vários de vocês têm me feito. Mente inquieta, o tempo todo pensando. Deixa eu começar a dizer o seguinte, há uma diferença, entre mente inquieta e pensamentos negativos. Não são a mesma coisa, eles têm uma diferença. Ainda que uma mente possa ficar inquieta por causa dos pensamentos negativos, mas a origem é diferente. Uma mente com pensamentos negativos é uma mente que fica sempre saltando entre a dor do passado e um medo do futuro, né? Então, isso é a mente voltada para pensamentos negativos. E ela fica com um medo tão grande que se repitam as dores, que fica procurando no futuro o que pode dar errado. Então, o tempo todo pensando em coisas negativas. E se der errado? E se eu errar? E se falarem mal de mim? E se não der certo? Então, são pensamentos negativos. E isso traz dores. Isso traz um estresse muito grande. Pensamentos negativos trazem depressão, trazem dores, tá bom? Então, essa é uma mente voltada para pensamentos negativos. A Ayla dizendo aqui, às vezes acordo com minha mente já pensando alto. Desse jeito, é ou não é? Quem mais aqui é como a Ayla, que quando acorda os pensamentos já estão gritando na cabeça? Muito bem, Ayla, obrigado pela colaboração. Isso é importante, porque é incrível, né? A mente nossa parece que ela não desligou a noite inteira. E muitas vezes, quando a gente acorda com esses pensamentos, a gente está cansado, né? Dormindo, os pensamentos já vêm através dos sonhos, o Felipe diz, está vendo? Os sonhos estão alimentando pensamentos. É isso mesmo. Minha mente parece um campo de batalha. Crica, olha só. Fica numa luta. Será que eu devo? Será que eu não devo? O que eu faço? Não, isso deve deixar você assim muito preocupada, né? Para onde que eu vou, né? O que eu faço? E às vezes a gente para, né? Tá. Então, lembra, pensamentos negativos, uma mente que está focada em evitar uma dor, mas ao mesmo tempo provoca a dor, né? Provoca a dor na gente. Tá. Então, a proposta hoje é como lidar com a inquietação da mente, que é diferente de uma mente que fica pensando negativamente. Então, uma mente inquieta é uma mente que fica pulando de assunto daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá, o tempo todo. É como se algumas pessoas abrem muitas janelas no computador. Muitas. E o computador, cada janelinha aberta, usa parte de memória. Chega um momento em que ele começa a ficar lento. Ele não responde na velocidade, não só o computador, mas você não sabe em que janela está tal trabalho. E você precisa ficar passando por todas elas para ver se encontra. Só que numa ida em busca de qual era a janela que você estava precisando daquele trabalho, você passa por uma que te chama atenção, você para nela, já esquece para onde você estava indo, é ou não é? Isso é uma mente inquieta. A Adriana falando, perdi uma grande oportunidade de mudar a minha vida e há 3 anos que me martirizo, é terrível. E aí o pensamento, né? Você perdeu a oportunidade. Agora, olha só, deixa eu aproveitar, Adriana. Pessoal, eu vou falar com a Adriana sobre isso que ela trouxe. Lembra que eu vou falar disso, ó. Perdi uma grande oportunidade de mudar a minha vida. Ponto. Há 3 anos eu me martirizo. É terrível. Então, o que você ganha, Adriana, se martirizando? Qual é
a vantagem de se martirizar? Talvez, lá inconscientemente, você esteja dizendo, presta atenção para não fazer essa burrada de novo, presta atenção. Mas para falar em presta atenção, ela vai dizer, olha como você errou, olha o que você devia ter feito, você devia ter aproveitado a oportunidade, que droga, olha onde nós estamos, você não é uma pessoa boa, você não sabe escolher. E quando enche você desses pensamentos, você se apropria deles. Eu realmente não sei escolher. E aí vem outras oportunidades. Nesses 3 anos, certamente outras oportunidades podem ter passado por você e você nem olhou, porque você estava cheia de pensamentos que diziam que você não é boa o suficiente, que você não é competente, que você não é capaz, que você não serve para nada. E aí a gente abraça esses pensamentos na tentativa de dizer, olha, eu perdi, não posso perder, mas eu sou ruim. Que coisa louca, não é? Então, nesses 3 anos, você tem se martirizado, sim. Faz o seguinte, diz para você agora, aí onde você está, Adriana. Sim, eu fiz uma grande cagada. Eu não aproveitei uma oportunidade. Eu não sabia se seria boa ou má. Eu tive medo. Eu fiz o que eu sabia. Eu fiz o que eu podia. Eu perdi uma oportunidade. Mas eu não tenho bola de cristal. Uma coisa eu tenho feito. Perdido os meus dias nesses 3 anos. Agora não vou mais perder. Agora eu quero abraçar as oportunidades da vida. E o medo de dar errado? Não importa, eu vou aprender. O fato é de que se eu não abraço as oportunidades, eu jamais saberei. E só pelo fato de não abraçar, já estou perdendo. Então, a partir de hoje, eu vou enfrentar a minha vida, porque eu sei lidar com os vieses da vida. Né, Adriana? Faz isso. E o seguinte, é como crochê. Eu não sei se alguém faz crochê aqui. Quem faz crochê aqui? Essa é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido a fazer, sabia? Gostaria não, eu vou aprender a fazer crochê. É uma habilidade maravilhosa dos nós. E os nozinhos, eles têm que ser feitos numa tensão necessária, nem muito tenso, nem frouxo, mas na tensão certa. Aí, a Ayla Pedrosa sabe fazer crochê. É uma habilidade, assim como as relações, assim como aproveitar as oportunidades. A gente não pode ficar se apertando demais, se condenando, nem afrouxar demais, para não dizer, ei, presta atenção no que você está fazendo, né? Isso. Então, assim, o crochê, quando você chega lá na frente, vamos dizer, 10 carreirinhas lá na frente, e percebeu que tinha um ponto errado lá atrás, que não ficou legal, a minha avó voltava tudinho, desfazia todos os 10, até chegar lá onde ela via errado. E assim, a vida é assim, né? Não dá para voltar, mas dá para a gente seguir, aprender com o erro. Né? Então, Adriana, 3 anos se passaram, segue daqui para frente. Vamos lá, como lidar com a inquietação da mente? Uma das frases que saem é: não consigo parar de pensar. Bom, uma coisa, gente, é fato. O pensamento, ele é nosso, é um indicativo de vida. É tanto que quando alguém tem morte cerebral, ela não pensa, né? Então, primeira coisa, é um indicativo de vida. Mas, segunda coisa, quando tem excessos de pensamentos, eles nos atrapalham. Esse excesso de pensamento. Nós não fomos feitos para ter excesso de pensamento. Pensa aí num computador, num HD que já está cheio. Você não pode mais fazer nenhum trabalho, porque você não pode arquivar. E aí o computador começa a ficar devagar e começa a atrapalhar você. Assim é nossa mente.
excessos de pensamentos fazem isso com a gente. A gente não tem mais condição de trabalhar. Por qual motivo? Por qual motivo? Eu penso demais. O que vocês acham? Por qual motivo existe a inquietação da mente? Vamos lá, está aberta a sessão de apostas. Por qual motivo minha mente fica inquieta? Vamos lá, enquanto vocês começam a escrever, deixa eu ler o que a Ayla escreveu. Me sinto assim, faço bonecas de pano e quase não vendo. Fiquei triste, me sentindo fracassada, mas parei de fazer sem a preocupação de vendê-las. Ok. É um pensamento acelerado, disse o Felipe. Ansiedade, Acida. Luta e fuga, Rai. Ok. Luta e fuga, muito bem. Vamos lá, enquanto vocês escrevem, Ayla. O artesão tem esse problema, porque ele não faz algo para vender. O artesão não faz obras, faz filhos, né? Faz pedaços deles. E dar preço é como se fosse minimizar, diminuir o amor que você tem naquela peça. E as pessoas no mercado, no comércio, elas pedem desconto, né? Isso dói, né? Então é difícil ser artesão. Faz assim, passa para uma outra pessoa vender. Porque aí vai acontecer, tá bom? Ansiedade, Adriana disse, preocupação pelo futuro que nem chegou. Isso aí, Crica. Muito bem, então vamos lá. Por qual motivo a inquietação da mente? Estou falando motivo, que motivo é o que está lá atrás. É o que inicia tudo. Preocupação com os filhos e esposo, a Divina disse. Isso é uma coisa do agora. Essa preocupação pode não ser inquietação da mente. Preocupação pode estar fornecendo para pensamentos negativos. Uma mente que pensa negativa, vai dar errado, né? Mas ok, vamos lá. A inquietação da mente vem de um lugar específico. Quando eu exercito muito os pensamentos por alguns motivos. Alguém falou luta e fuga. Quando a gente era criança, eu, você éramos criança, aquele ambiente da nossa casa, ele deveria ser, para o nosso bom crescimento infantil, um ambiente acolhedor, um ambiente que fomentasse o crescimento. Agora, vamos lá. Como nós, com os pais que tiveram a criação que eles tiveram, não tiveram acesso a esses conhecimentos que a gente está tendo, como eles poderiam ter uma casa que fomentasse o crescimento, que desse apoio ao crescimento infantil? Eles tendo que trabalhar, e nós também, hoje em dia, né, o trabalho é muito violento, a gente tem que trabalhar feito loucos. Já pensou nisso? Abrindo um parênteses, né? Se a gente não trabalhar feito louco, a gente não vai dar uma vida boa para os nossos filhos, não vai dar uma escola boa para os nossos filhos, não vai dar uma casa boa para os nossos filhos, não, um monte de coisas, não é? Então a gente tem que trabalhar feito louco. E me diga o seguinte, o que os filhos querem? A sua loucura, a loucura dos pais? O que os filhos esperam? Uma casa boa? Uma escola boa? Ou a presença harmoniosa, verdadeira, de apoio dos pais? O que eu vejo nesses 20 anos são pessoas, adultos, com as crianças interiores, internas, feridas pela ausência dos pais. E a grande maioria, mais de 90%, os pais estavam trabalhando feito loucos para pôr o pão na mesa. Tá? Só que hoje a gente tem um nível maior de cobrança sobre nós, né? Porque não são os filhos que pedem, é a sociedade de consumo que obriga a gente a ter o carro novo. E as crianças entram nessa também, porque elas estão assistindo, né? Elas estão assistindo, os filhos assistem, né? Os filhos estão do lado dos amiguinhos, dos amigos na escola, né? Tem que ter o melhor livro, o melhor caderno, a melhor caneta, a melhor bolsa, melhor isso, melhor aquilo.
melhor tênis, melhor calça jeans, melhor óculos, e haja trabalho. 12 horas por dia é pouco, né, para se trabalhar, para sustentar o que a sociedade manda, não é a sociedade nós, mas o que a estrutura social manda que nós tenhamos para dizermos que somos bem de vida. Bem de vida é ter a presença, tá bom? Bem de vida é ter apoio de pai e de mãe, apoio emocional, carinho, afeto, proteção, cuidado, diligência, né? Aí o que acontece, e que nós estamos nisso também, quando nós éramos crianças, as exigências em cima de mim, você, da Aline, da Ordélia, da Lúcia, da Crica, da Ju Gomes, era feroz, muito grande. Isso deixava a gente em alvoroço. O que vai acontecer? E o pensamento ficava o tempo todo. Quando não, tínhamos que dar o melhor nosso, 100%, nas tarefas da casa, nas tarefas da escola, em tudo. Era perfeccionismo. Pô, para ser perfeito, a cabecinha da criança tem que ficar pulando de todo lado para ver o que eu posso entregar de melhor. Não é? Isso. E aí, começa o exercício de ativação, de exaustão de pensamentos, e a gente entra nesse hábito de pensar em muitas coisas o tempo todo para estar livrando a nossa pele, para entregar o melhor que o outro quer da gente, não é? E assim a gente vem até hoje. Hoje tem agravantes, os estímulos sensoriais que a internet, o celular trazem, são ferozes. E nós passamos o dia inteiro ocupando a nossa mente com pensamentos, com informações que não valem nada, mas ocupam o pensamento. Me diga, quando você está dirigindo e para no semáforo, e você sabe que aquele semáforo dura 1 minuto e meio, o que é que você faz? Você fica observando a paisagem, olhando as árvores, as flores. Você fica observando os carros, olhando a beleza das pessoas, dando tchau, cumprimentando. Ou você fica dialogando com quem está no seu carro, seu filho, seu marido, sua esposa. O que é que você faz? Você puxa o celular, é ou não é? E você vai ver, vai dar uma passadinha lá, é ou não é? Ou você coloca um podcast para ocupar a sua mente com algo. E nós estamos o tempo todo ocupando a nossa mente, o tempo todo. Antes de dormir, o que é que a gente faz? Dá a última olhadinha no celular, né? E fica lá meia hora zapeando ali, ó, né? E aí? Como é que acontece? A mente não para. Ei, é por isso que você tem uma mente frívola, uma mente inquieta, que está o tempo pensando, você está exercitando ela, nós não paramos. Nós não paramos. Mas isso tem um fundo. E o fundo é a fuga do que está nos estressando, a fuga dos problemas, a fuga do silêncio. Tem gente que não consegue parar de falar, já viu? Às vezes você está do lado de alguém e ela não para de falar. Tem medo de ouvir ou tem medo do silêncio. Você já fez silêncio do lado de alguém? Os silêncios, eles vêm quando estão todos da mesa olhando o celular. Ontem foi aniversário da minha sogra, amada salve salve, Dona Adélia, e nós fomos comer uma pizza. Fui quebrar o nosso zero trigo, né? Fomos comer uma pizza, que o uronal não nos ouça. E aí, eu de repente olho para um lado, chega um casal com um rapaz, devia ter uns 20 anos o casal, e os três se sentam. O rapaz, a mulher na frente, que eu acho que era a mãe dele, e o homem, todos sentaram e ficaram no celular. O chefe da família estava olhando o material lá das pizzas, né? Num pad lá. E achei incrível aquilo, e eu ficava olhando. De vez em quando o rapaz olhava, levantava o rosto e abaixava de novo e continuava. O silêncio imperou.
Mas isso não é um caso assim fortuito, não é um caso alienado, não. Está em todo lugar, tá ou não está? Poxa vida, seria muito bom se em alguma área da nossa casa nós também colocássemos uma plaquinha assim, nessa área não rola internet, está sem Wi-Fi, né? É como se eu não parasse de pensar o dia e noite. O que é para lá? Não? A imagem, aqui, pessoal do YouTube, a imagem não está legal não, desculpem aí, mas não é conosco. O Haroldo dizendo, experimentamos essa semana zero TV e celular, redescobrimos tantas coisas legais para se fazer em família. Fantástico, Haroldo, olha aí o que ele disse, zero TV e zero celular. Ó, sabe, Haroldo, há mais de 7 anos eu não tenho televisão, mais de 7 anos, não me faz falta nenhuma saber o que está acontecendo. É só desgraça, gente. Isso incomoda a nossa mente, tá louco. Crica, sim, as pessoas nem conversam mais hoje em dia. Isso aí. Rai, gosta de ficar checando o e-mail, né? Larga a mão, disse Rai. Aline, minha filha, quando fala que precisa falar com ela, ela não larga o celular, olha só. Conversa pelo celular, né? Um na frente do outro, né? Então, isso, a tecnologia hoje está fazendo a nossa mente ficar muito acelerada. Então, de verdade, além do fato de olharmos para os traumas de infância que nos levaram para esse lugar e que a gente está fugindo de coisa séria ao nos distrairmos assim, a ficarmos afundados no celular, a gente está se distraindo de dores internas, tá bom? De medos, de dores, de angústia, de vergonha, de uma série de coisas, da relação que não é boa. O que a gente está aprendendo de conversa um com o outro, não é mesmo? Então, você quer, faça como o Haroldo disse, um dia de zero TV e zero celular, você vai ver como você vai ficar angustiada. Vai dar como é a falta de celular, vai ficar assim, né? Mas uma das coisas que eu recomendo, eu já falei antes, fazer silêncio. A nossa cabeça precisa de silêncio, o nosso corpo precisa de silêncio. Para, ao menos, 3 vezes por dia, durante 1 minuto, em silêncio. Só isso, silêncio. O pensamento vai querer conversar um monte de coisa, deixa passar, não fala com ele. Faz silêncio na sua mente, no seu corpo. Você vai ver que remédio. É fantástico isso. E você vai querer aumentar. E depois você vai ter coragem de fazer silêncio na televisão, fazer silêncio no computador, fazer silêncio no celular. Né? O que fazer? Como lidar com a inquietude da mente? Né? Deixa eu perguntar. O que você faria se a sua mente parasse de pensar tanto? Feito louca, pipocando para todo lado. O que você faria? Imagina, talvez o celular, ele meio que disfarça, é como se você parasse de pensar em outras coisas que devesse pensar e fica só no celular se distraindo, né? Mas ele te enche de informações e deixa o pensamento louco, né? Então, imagina você podendo dar paz para a sua mente e sabe fazendo o quê? Pensando uma coisa de cada vez e logo após realizando. Os pensamentos em excesso são a maior fuga da realização, a ação. Nós acontecemos na ação, nós não acontecemos no pensamento. Então é preciso realizar, é preciso entrar em ação. Nós precisamos fazer alguma coisa, botar as coisas para caminharem. Esse medo, 3 anos sem se culpando por não ter pego uma oportunidade. Tantas coisas que a gente faz e deixa de agir. É na ação que a gente aprende, é na ação que a gente se transforma, é na ação que a gente se fortalece, é na ação que a gente cresce. Então, para de ficar mexendo só com a cabeça.
a mente apenas por si só não faz nada. O que faz é a ação. Esses pensamentos fazem você parar, fazem você estagnar, fazem você não prosperar, ter medo de decidir, medo de fazer escolhas, não aprender, não é? Então, para com os pensamentos, sai da internet, vai olhar uma planta. Você tem planta em casa? Tem? Essa planta que você tem em casa gosta de luz? Quanto tempo de luz essa planta suporta? Ou quanto tempo sem luz ela suporta? Você sabe? Então, existe isso, sabe? Tem plantas que não podem ficar dentro de casa, tem que tomar ao menos 3 horas de sol. É assim como você não pode ficar no celular 10 horas por dia. Água. Quanto tempo essa planta consegue ficar sem água? Você sabe? Ah, que besteira. Não, não é besteira. O contato com a natureza é um grande instrumento para pacificar nossa mente, para você ter paz, para você ter paz. E não é só isso. Pega um livro para ler. Pega um livro para ler. É bem melhor do que você ficar 3 horas na internet. Pega um livro para ler. Esse é o 3º livro desse ano. Chegou ontem. Nossa, eu estava louco de vontade para pegá-lo. E eu achava que isso só acontecia comigo, mas acontece com você também. Não é? Pega um livro para ler. Em vez de perder tempo fuçando besteira no celular, nas redes sociais, que não acrescentam nada, acrescenta sim, desculpa, que os outros fazem imagens bonitas, fotos bonitas, lugares bonitos, carros bonitos, celulares bonitos, maquiagens lindas. E aí você se deprime, né? E aí você tem que concorrer com eles. Então para com isso. Vai ler, vai andar na natureza, vai fazer uma trilha, vai andar na cachoeira, vai fazer uma caminhada. Vai conversar com um idoso, seu avô. Vai conversar com uma criança, dá atenção para ela, ela precisa. Você está fugindo de alguma coisa com esses pensamentos e vão dizer para você que você tem TDAH. E vão dizer que você precisa tomar remédio. Eu vou dizer para você, larga celular, vai caminhar, vai para a natureza, faz minutos de silêncio, deixa eu convidar você, eu não sei de que lugar do mundo você é, mas se você quiser você consegue. Faça a imersão à viagem, imersão presencial chamada A Viagem. Ela vai trazer isso para você. Ela vai trazer o poder de volta para você. Você vai se tornar uma pessoa forte, capaz, corajosa, amorosa, segura, criativa, dona de si. Faça a imersão presencial A Viagem, dias 21, 22 e 23 de março, em Brasília. Pega um ônibus, pega uma bicicleta, pega um carro, pega carona, vai de avião, faz o que puder, mas faz isso por você. Ou você vai ter que viver na base de remédio. Né? É isso, Tererê. Acabou de voltar de uma caminhada, é uma maravilha isso. Isso, Hebe, faz de novo. São poucas vagas, tá? Quem quiser, entra na minha bio, lá tem um link. E manda uma mensagem nesse link e você pode participar desse evento presencial comigo. São poucas pessoas, não é multidão não, tá? Não é multidão não. É um grupo intimista, são poucas pessoas. Contato direto entre mim e você. Nós vamos conversar, nós vamos nos tocar, nos abraçar, nós vamos fazer atividades, é profundo, é uma transformação de vida. Quem está por aqui já fez, pode dizer isso, né? Tá bom, gente? O que fazer para lidar com a mente inquieta? Se conhecer. Saber onde foi que todo esse costume começou. Saber por qual motivo você foge na inquietação.
E eu dei algumas dicas práticas, o que você deve fazer para acalmar. Vai caminhar, para de ficar ouvindo podcast. Uma coisa de cada vez. Uma coisa, caminhada é caminhada, não é para ouvir podcast, gente. Quando você quer ouvir um podcast, você para numa cadeira, acende o abajur, põe o podcast e dedica esse tempo para o podcast. Esse lance de a mente multifuncional não existe, é mentira. A mulher faz, é mentira, não existe mente multifuncional. Não existe, é uma coisa por vez. Tá? Então vai fazer caminhada? Tira esse negócio do ouvido, nada de podcast. Vai dirigir o carro para o trabalho? Não ouça podcast. Se concentra no que você tem que fazer, porque você vai treinar o seu foco. Tá bom? Ok. Muito bem. Gratidão a vocês. E olha, hoje é quinta, né? Hoje é sexta, ontem era quinta. Hoje é sexta-feira. Terça-feira tem outra live em que eu vou trazer mais um assunto relacionado a isso. E eu espero que você tenha um ótimo final de semana. Treina um pouquinho a monotarefa, tá bom? Faz isso para o seu próprio bem. Se afasta um pouco de celulares, de televisão. Vive uma coisa de cada vez. Vive o seu momento presente, o dia de hoje. Tudo de bom para vocês. Tenham um ótimo final de semana. Foi bom estar aqui com vocês. Acalme